O som do cascalho sendo esmagado pelos pneus do táxi velho parecia excessivamente alto naquele ambiente de silêncio polido e grama aparada milimetricamente. Era um ruído áspero, intrusivo, que anunciava a chegada de algo que não pertencia àquele lugar. Helena pagou o motorista com notas amassadas que tirou de uma carteira de tecido puído, contou as moedas do troco com paciência, ignorando o olhar de desprezo do manobrista que aguardava, com as mãos enluvadas nas costas, que aquele veículo popular saísse da frente da imponente escadaria de mármore. O sol da tarde batia forte contra a fachada da mansão de eventos, um palácio neoclássico, alugado por uma fortuna que a maioria das pessoas levaria uma vida inteira para acumular. Helena desceu do carro. Seus sapatos, um par de escarpins pretos que ela havia comprado há 10 anos para o enterro do marido, apertavam seus dedos mindinhos. O vestido era um conjunto de linho azul marinho, limpo, passado com esmero, mas irremediavelmente fora de moda. Não havia brilhos, não havia rendas francesas, não havia a etiqueta de um estilista famoso pendurada no colarinho. Havia apenas a dignidade silenciosa de uma mulher que trabalhou cada dia de seus 58 anos, sob o sol escaldante do interior. Nas mãos, calejadas e com as unhas curtas e sem esmalte, ela segurava uma caixa de madeira escura, do tamanho de uma caixa de sapatos embrulhada não em papel de seda dourado, mas em um tecido de chita florido, amarrado com um barbante de sisal rústico. Aquele pacote destoava violentamente da decoração de orquídeas brancas e cristais Swarovski, que adornava a entrada. Antes que ela pudesse dar o segundo passo em direção à porta de vidro duplo, que se erguia como uma fronteira entre o seu mundo e o mundo de seu filho, uma figura surgiu das sombras do saguão. Não era o noivo. Não era um convidado. Era a cerimonialista, uma mulher com um fone de ouvido discreto, prancheta eletrônica e um sorriso que não chegava aos olhos frios e calculistas. Ela se moveu com a eficiência de um cão de guarda treinado, para identificar e remover ameaças, a estética perfeita do evento. A cerimonialista parou na frente de Helena, bloqueando fisicamente sua passagem com uma sutileza agressiva. O olhar da mulher desceu dos cabelos grisalhos de Helena presos em um coque simples, passou pelo vestido modesto e parou com repugnância indisfarçável no embrulho de chita e sisal. A senhora deve ser da equipe de limpeza extra ou talvez uma entrega para a cozinha, a mulher disse, sua voz baixa e controlada, mas carregada de uma autoridade cortante. A entrada de serviço é pela lateral esquerda, contornando o jardim de inverno. Por favor, não fique parada aqui na entrada principal. A noiva está para chegar e as fotos precisam estar impecáveis. Helena não recuou. Ela apenas ajustou a caixa em seus braços, sentindo o peso familiar da madeira antiga. Ela olhou nos olhos da cerimonialista com uma calma que desestabilizou a mulher por um segundo. Não havia raiva, nem vergonha. Havia apenas uma paciência geológica, a paciência de quem viu colheitas inteiras serem destruídas pela geada e replantou tudo na manhã seguinte. Eu sou a mãe do noivo, Helena disse. Sua voz era rouca, marcada pelo tempo, mas firme como uma raiz de carvalho. O nome dele é Lucas, e eu vou entrar pela porta da frente. A cerimonialista piscou, processando a informação. O erro de cálculo foi visível em seu rosto, mas foi rapidamente substituído por uma expressão de pânico contido. Aquela mulher, com aquela aparência de camponesa, era a mãe de Lucas Vasconcelos, o jovem e promissor arquiteto que estava se casando com Vanessa, a herdeira da rede de clínicas de estética mais famosa da capital. A cerimonialista sabia das ordens estritas de Vanessa, nada de imperfeições, nada de gente feia nas áreas nobres. E ali estava a mãe do noivo, parecendo alguém que tinha acabado de sair de uma feira livre. A mulher pigarreou tentando recuperar o controle da situação. Ah, dona Helena, 1000 perdões. A confusão é compreensível dado o contexto visual. Por favor, me acompanhe. A Vanessa, a noiva, deixou instruções específicas sobre o posicionamento dos familiares. Helena seguiu a mulher para dentro do salão. O ar-condicionado estava gelado, um contraste brutal com o calor lá fora. O cheiro era uma mistura de lírios caros e perfume importado.
O salão era um mar de mesas redondas, cobertas com toalhas de damasco, taças de cristal que reluziam sob os lustres gigantescos e talheres de prata pesada. Os convidados já começavam a chegar, homens em ternos de corte italiano e mulheres exibindo joias que valiam mais do que a casa onde Helena morava. A cerimonialista guiou Helena não para a mesa principal, próxima ao altar montado no jardim, onde os pais da noiva estariam sentados em tronos de veludo. Não, ela a guiou para longe do centro, contornando as mesas principais, passando pela pista de dança, até chegar a uma mesa solitária no canto extremo do salão, perigosamente próxima às portas oscilantes que levavam à cozinha. O barulho de pratos sendo empilhados e o cheiro forte de molho madeira escapavam cada vez que um garçom passava. Aqui estamos, a cerimonialista disse, puxando uma cadeira. Uma mesa reservada, mais tranquila. A noiva achou que a senhora se sentiria mais confortável, longe do barulho das caixas de som e da agitação. Sabe como é, pessoas de idade do interior costumam estranhar tanta modernidade. Helena sentou-se. A mesa tinha apenas 4 lugares, ao contrário das outras de 10. Estava vazia. De onde estava, sua visão do altar era obstruída por uma coluna de sustentação decorada com eras. Ela tinha sido escondida, apagada, colocada na seção de achados e perdidos da festa do próprio filho. Ela colocou a caixa de madeira sobre o colo, recusando-se a deixá-la no chão ou na mesa auxiliar. Suas mãos acariciaram o tecido de chita. Então, Lucas apareceu. Ele estava magnífico em um smoking azul noite, ajustado perfeitamente ao corpo atlético. Ele ria com um grupo de amigos da faculdade, segurando um copo de uísque. Quando seus olhos varreram o salão e encontraram a mãe, isolada no canto escuro perto da cozinha, o sorriso vacilou. Ele pediu licença e caminhou até ela. Havia culpa em seus passos, uma hesitação que Helena conhecia bem. Era o caminhar de um menino que quebrou um vaso e espera a bronca, mas agora o menino tinha 30 anos. Mãe, ele disse, beijando a testa dela rapidamente, olhando ao redor para ver se alguém observava. Você chegou bem? O táxi? Deu tudo certo? Deu sim, meu filho, Helena respondeu, segurando a mão dele por um breve momento antes que ele a recolhesse suavemente para arrumar a abotoadura. Você está lindo. Seu pai estaria orgulhoso. Lucas desviou o olhar ao ouvir a menção ao pai. Obrigado, mãe. Escuta, sobre a mesa. A Vanessa achou melhor. Ela disse que você não conhece ninguém, que ficaria deslocada na mesa principal com os pais dela e os sócios do banco. O pai dela fala muito de economia, política externa. Ela não queria que você se sentisse, sei lá, diminuída. Helena sorriu, um sorriso triste e quase imperceptível. Ela está me protegendo, então? É muita gentileza da parte dela, Lucas. Lucas soltou o ar, aliviado por não ter que enfrentar um conflito. Exato, é proteção. Ela quer que você fique à vontade. Ela quer que... E mãe? Ele baixou a voz olhando para a caixa no colo dela. O que é isso? Eu disse que não precisava trazer presente. A gente já tem tudo. A lista de casamento estava na loja de decoração, lembra? Coisas para a casa nova. Isso aqui não combina muito com o estilo da festa. Quer que eu peça para o garçom guardar no depósito? Não, Helena disse, e dessa vez sua voz tinha o peso do ferro. O presente fica comigo. Eu vou entregar na hora certa. É para vocês dois. Lucas ia argumentar, mas a música ambiente mudou. Um violino começou a tocar uma melodia aguda. As portas principais se abriram. Era o sinal. Ele precisava ir para o altar. Ele deu um último tapinha no ombro da mãe, um gesto condescendente, e correu para assumir seu posto de príncipe consorte. A cerimônia foi longa e performática. Helena assistiu a tudo inclinando o corpo para a direita para conseguir ver além da coluna de concreto. Viu Vanessa entrar, deslumbrante em um vestido que custava o preço de um trator novo, caminhando com a arrogância de uma rainha que pisa sobre súditos conquistados. Viu os votos serem trocados, palavras vazias sobre amor eterno, lidas em cartões de papel texturizado, escritas provavelmente por um redator profissional. Viu os pais da noiva chorarem lágrimas teatrais. Ninguém olhou para a coluna perto da cozinha. Helena era invisível.
Após a cerimônia, o jantar foi servido. Enquanto as mesas principais recebiam garrafas de champanhe francês, trazidas em baldes de prata, o garçom designado para a área de Helena parecia esquecê-la constantemente. Ela teve que pedir água 2 vezes. A comida chegou morna, mas ela comeu, cortando a carne com precisão, as costas eretas, sem encostar no encosto da cadeira. A dignidade não depende da temperatura da comida, ela repetia mentalmente. A tensão começou a mudar quando a música baixou e o microfone foi ligado para os discursos e a abertura dos presentes especiais. Era uma tradição da família de Vanessa. Abrir os presentes mais significativos, na frente de todos, para exaltar a generosidade dos amigos ricos. Vanessa pegou o microfone. Sua voz era doce, mas tinha a textura de vidro moído. Ela agradeceu aos pais pela festa maravilhosa. Agradeceu aos tios pelo faqueiro de prata. Agradeceu ao padrinho rico pela viagem às Maldivas. Cada presente aberto gerava aplausos e murmúrios de aprovação. Lucas estava ao lado dela, sorrindo, bebendo um pouco mais do que devia, inebriado pela adoração pública. Então Vanessa fez uma pausa dramática. Seus olhos maquiados com perfeição varreram o salão e, como um laser, encontraram Helena no fundo. Um silêncio constrangedor caiu sobre o local. Todos se viraram para ver para quem a noiva olhava. Nós temos mais um presente, Vanessa disse, com um tom de indulgência zombeteira. Da minha querida sogra, Dona Helena. Ela insistiu em trazer algo pessoal. Lucas, amor, peça para alguém buscar aquela coisa na mesa 28. Um garçom correu, pegou a caixa das mãos de Helena sem pedir licença e a levou até o centro do palco iluminado. A caixa de madeira, embrulhada em chita e sisal, parecia um pedaço de lixo no meio do cenário branco e dourado. Alguns convidados riram baixinho. O contraste era cômico para eles. A pobreza era uma piada. Vanessa pegou a caixa com a ponta dos dedos, como se estivesse contaminada. Nossa, vejam isso, pessoal. Rústico, não é? Muito autêntico. Ela riu, e o salão riu com ela. Ela puxou o barbante de sisal com força, arrebentando o laço simples que Helena havia feito com tanto cuidado na mesa da cozinha de sua casa. O tecido de chita caiu no chão, revelando a caixa de madeira escura velha, com dobradiças de ferro oxidadas. Lucas parecia desconfortável, mas não se moveu. Ele estava paralisado pelo medo de desagradar a esposa diante da elite da cidade. Vanessa abriu a tampa da caixa. O rangido da dobradiça ecoou no microfone. Dentro não havia joias brilhantes, nem chaves de carro, nem cheques gigantes cenográficos. Havia uma colcha de retalhos, dobrada cuidadosamente. Uma colcha feita de pedaços de tecidos diferentes, alguns desbotados, outros mais novos, costurados à mão com uma linha grossa. E sobre a colcha, um envelope pardo selado com cera vermelha. Vanessa puxou a colcha para fora, segurando-a por uma ponta e deixando-a desenrolar. Era uma peça simples, colorida, que cheirava a alfazema e madeira antiga. Uma coberta, Vanessa anunciou, decepcionada, mas transformando a decepção em veneno. Gente, olha que fofo. Minha sogra fez uma colcha de retalhos. Imagina isso no nosso sofá de couro italiano branco, Lucas. Ela riu novamente. Uma risada cristalina e cruel. Acho que vai ficar ótima para o cachorro dormir na garagem. Obrigada, Dona Helena, é muito útil. O riso foi geral. Foi um riso de escárnio, de superioridade. Helena, lá no fundo, levantou-se. O barulho da cadeira arrastando no chão foi abafado pelas risadas, mas ela caminhou. Ela caminhou pelo corredor central ignorando os olhares, ignorando os garçons. Ela caminhou com a mesma determinação com que atravessava os campos lamacentos para verificar o gado na chuva. Ela chegou à frente do palco. Vanessa olhou para baixo, sorrindo com desprezo. "Ai, a senhora quer explicar a técnica de costura?" Helena subiu os 3 degraus do palco. Ela pegou o microfone da mão de Vanessa com uma firmeza que assustou a noiva. O som de feedback do microfone fez todos calarem a boca. Helena não olhou para a plateia. Ela olhou para o filho. "Essa colcha", Helena começou, sua voz ecoando limpa e forte, sem tremer. "Tem um pedaço do vestido que usei quando seu pai me pediu em casamento, Lucas."
Tem um pedaço da camisa que seu pai usava quando comprou nosso primeiro hectare de terra. Tem um pedaço da manta que te cobriu quando você teve febre de 40 graus. E eu passei 3 noites acordada rezando para você não morrer. O silêncio no salão mudou de textura. Deixou de ser zombeteiro e passou a ser tenso. Mas você tem razão, Vanessa. Helena virou-se para a nora. Essa colcha não combina com o seu sofá italiano. Ela foi feita com amor, suor e história. Coisas que não se compram em lojas de decoração. Coisas que não combinam com este lugar. Helena então colocou a mão dentro da caixa de madeira, onde o envelope pardo ainda repousava, ignorado por Vanessa. Ela pegou o envelope. Você não abriu a segunda parte do presente, Helena disse calmamente. Vanessa revirou os olhos. O que é? Uma receita de bolo de fubá? Helena rasgou o lacre de cera. Tirou de dentro um documento oficial timbrado, com selos de cartório e assinaturas reconhecidas. Ela desdobrou o papel lentamente. O papel era grosso, pesado. Este, Helena leu, ajustando os óculos que tirou do bolso, é o título de propriedade das terras da Fazenda Esperança. 3.000 hectares de soja e gado de corte de alta genética. A terra onde seu pai e eu trabalhamos por 40 anos. A terra que financiou a faculdade de arquitetura do Lucas, o carro importado que ele dirige e, inclusive, a transferência bancária de R$500 mil que fiz mês passado para cobrir a entrada deste evento, já que o pai da noiva estava com, como ele disse, problemas de fluxo de caixa momentâneos. O pai de Vanessa, sentado na primeira fila, ficou pálido como um lençol. Vanessa arregalou os olhos, a boca entreaberta, o sorriso congelado em uma careta de choque. Lucas olhou para a mãe, atordoado. Ele sabia que eles tinham terras, mas nunca soube a dimensão real da fortuna. Helena sempre viveu de forma simples, reinvestindo cada centavo, escondendo o poder sob a simplicidade. Helena continuou, sua voz fria como o vento sul. Eu trouxe este documento hoje para transferir a administração total da holding para o Lucas e para a esposa dele, como presente de casamento. Eu ia me aposentar. Eu ia passar o império que construí com as mãos sujas de terra para vocês. Afinal, pensei que a noiva do meu filho, embora gostasse de luxo, tivesse valores. Ela olhou para a colcha jogada no chão do palco, pisoteada pelo salto agulha de Vanessa. Mas eu vejo que a administração de um patrimônio desse tamanho exige mais do que bom gosto para sofás. Exige caráter. Exige respeito pela história. Exige saber que o dinheiro vem do trabalho, não de mágica. E quem trata a história de uma família como pano de chão para cachorro não merece gerir o futuro dela. Helena rasgou o documento ao meio. O som do papel grosso rasgando foi o som mais alto do mundo naquele momento. Rasgou de novo. E de novo. Jogou os pedaços sobre a colcha no chão. O presente está cancelado, Helena disse. E o financiamento também. Amanhã de manhã meu advogado entrará em contato para reaver o empréstimo que fiz para a festa. Espero que o fluxo de caixa do seu pai tenha melhorado, Vanessa, porque eu cobro juros. Helena colocou o microfone delicadamente sobre a caixa de madeira. Ela desceu do palco. O salão estava em um silêncio sepulcral, um silêncio de pavor absoluto. Ninguém ousava respirar. Os convidados ricos, que minutos antes riam da pobre coitada, agora olhavam para ela com um misto de terror e reverência. Eles reconheciam o cheiro do dinheiro verdadeiro quando ele era revelado, e aquele era o cheiro de um poder antigo e sólido. «Mãe, espera!» Lucas gritou, o transe quebrado. Ele correu até a beira do palco, quase caindo. «Mãe, por favor, vamos conversar! Ela não sabia! Foi uma brincadeira!» Helena parou no meio do corredor. Ela não se virou.
Lucas, ela disse sem precisar do microfone para ser ouvida. Você permitiu que ela fizesse isso. Você riu. Você teve vergonha da mulher que te limpou, te alimentou e te fez homem. Você escolheu o seu lado. Fique com ele. Ela voltou a caminhar. O mar de convidados se abriu para ela passar. Ninguém bloqueou seu caminho. O manobrista lá fora, ao vê-la sair, correu para abrir a porta de um táxi que chegava, com uma deferência que não tivera antes, talvez sentindo a vibração que emanava dela. Dentro do salão, o caos se instalou. Vanessa começou a gritar com o pai, exigindo que ele fizesse alguma coisa. O pai de Vanessa estava com a cabeça entre as mãos. Lucas estava sentado no degrau do palco, segurando a colcha de retalhos contra o peito, chorando, enquanto os pedaços do documento de milhões de reais repousavam ao seu redor como confetes de um carnaval trágico. A festa tinha acabado. A música não voltou a tocar. A comida esfriou nos pratos. E o cheiro de lírios caros parecia, subitamente, cheiro de velório. Helena entrou no táxi. O motorista perguntou para onde. Para a rodoviária, ela respondeu, olhando pela janela a fachada iluminada da mansão ficando para trás. Tenho uma fazenda para administrar e preciso comprar tecido novo. Vou fazer uma colcha nova só para mim. O carro se afastou na escuridão, deixando para trás o brilho falso dos cristais e levando consigo a única coisa real que havia naquela noite. O casamento acabou ali, não com um divórcio assinado, mas com o som de papel rasgado e a dignidade silenciosa de uma mãe que finalmente decidiu que seu amor próprio valia mais do que a aprovação de quem não tinha alma.